Bom, eu queria falar para vocês, primeiramente, que eu sou historiador, sou professor de história, nível fundamental e médio, e é isso que eu sou historiador. Eu não sou biólogo, eu não sou virologista, eu obviamente não sou formado em ciências políticas, mas eu acho que eu sei o mínimo para saber o quanto eu não sei. Tem um fenômeno, um efeito, que eu acho bastante interessante. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver certinho. Ele chama efeito Dunning-Kruger. Ele consiste em indivíduos que não sabem o suficiente para saber o quanto eles não sabem. As pessoas sabem tão pouco que elas não se dão conta da própria ignorância. É um efeito psicológico bastante perigoso e isso leva com que um monte de pessoas haja como especialistas a partir de nada, porque elas realmente não sabem nada. Então, eu acho que esse efeito Dunning-Kruger, ele é bastante interessante porque ele ajuda a entender algumas coisas que estão acontecendo no momento, né? Eu, eu, eu deveria estar fazendo videoaula, eu deveria estar usando mais a minha capacidade produtiva para falar de assuntos que eu acho mais relevantes e que eu tenho mais conhecimento de causa, mas está me consumindo bastante essa série de debates públicos e pessoas falando sobre o atual cenário econômico, social, médico, da saúde, do mundo e da pandemia. Eu tô falando do Covid-19, que basicamente tem sido um assunto recorrente de roda de boteco, se bem que não tá tendo muito boteco ultimamente, até cúpula internacional. Então, gostaria de contribuir com com o meu pouco conhecimento que eu sei muito pouco sobre isso, tá? Então, agora que eu já falei um pouquinho do efeito do Dunning-Kruger, gostaria de falar de outro efeito que é bastante complicado, que é o que a gente chama de viés de confirmação. Como assim? Quando a gente tem uma opinião, a gente tende a apoiar em opiniões parecidas. Como assim? Se eu defendo A, eu dificilmente vou concordar com quem defende B. Mas qualquer matéria jornalística, qualquer artigo científico, qualquer indício que concorde com A, eu vou usar para fortalecer o que eu já achava no começo. Eu vou reforçar o que eu já sabia. Então, assim, quando a gente estuda muito sobre uma coisa só, ignorando quem fala diferente, infelizmente a gente não aprende nada, a gente só reforça o que a gente já sabe. E eu estou falando isso em estudar, isso também se aplica a, por exemplo, eu acho que tal política pública é melhor, ou eu acho que tal figura pública é melhor, você vai ignorar tudo que diga ao contrário, tudo que não concorde com o que você está dizendo e vai se apoiar apenas naquilo que lhe é conveniente. Isso é um problema cognitivo, tá? A gente às vezes sofre de viés de confirmação. Nem é por mal, às vezes a gente simplesmente, sabe, acaba reafirmando esses comportamentos, não de forma necessariamente proposital. E no momento, o mundo está sofrendo um impasse, não só o Brasil, é um pouco mais generalizado que isso, se o problema fosse só o Brasil, ok. Então tem dois cenários. Ou para a circulação de pessoas, se impõe o afastamento social para evitar a proliferação do SARS-CoV-19, o Covid-19, o coronavírus, e fazendo isso se tem uma perda econômica considerável, ou não se para, mantém a circulação de pessoas, a vida normal e corre e arrisca-se sofrer com a pandemia. Então, eu só queria levantar alguns dados aqui para
que a gente pudesse entender melhor o que está sendo discutido. Primeiro ponto, o Brasil precisa evitar uma crise econômica. Na verdade, o Brasil já está em crise econômica, tá? Desde 2015, o Brasil já tem um estado de desaceleração no crescimento. Em 2015 e 2016, o Brasil teve crescimento do PIB negativo, ou seja, o Brasil encolheu. Em 2017, 2018, 2019, o Brasil teve um crescimento bastante modesto, muito abaixo do que a própria economia brasileira pretendia, tá? Ou seja, agora no final de 2019 a gente voltou para o patamar de desenvolvimento e crescimento econômico de 2013. Então, assim, o Brasil já não tá aquelas coisas. O Brasil ele é um país que hoje ele sofre bastante com desemprego, tá? São mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. Da população economicamente ativa, economicamente trabalhando, a gente tem 41,3% em trabalho informal, tá? Uma medida que as pessoas normalmente usam para falar da economia, tá? É o preço do dólar. O dólar em 2018 fechou em 3,88, em 2019 fechou em queda, porque ao longo do ano esteve mais alto que isso, mas em 2019 o dólar fechou a R$ 4,03 e essa semana ele teve uma quedinha, fechou a semana em 4,98. Então, assim, o Brasil já está em crise, entendeu? Então, a ideia de que o Brasil não pode parar, o Brasil já não está engatado aquela quinta marcha, ele está ali subindo em segunda, né? Então, evitar que o Brasil pare não necessariamente significa evitar uma crise econômica, porque a crise econômica ela é iminente, tá? Sem falar que o Brasil ele é interdependente, assim como todas as nações no mundo são interdependentes, o Brasil precisa de outras economias funcionando bem para funcionar bem. Então, com a recessão econômica quase global por causa dessa pandemia, o Brasil não vai conseguir se recuperar sozinho e não vai. Falando um pouco mais da parte que eu tenho mais conhecimento, o Brasil ele enfrentou uma crise mundial ali entre 2018 e 2019, muito bem, diga-se de passagem, tá? Foi um período de recessão muito grande, foi uma grande crise econômica, sobretudo nos Estados Unidos, e o Brasil enfrentou isso muito bem, muito porque o Brasil ampliou o cenário comercial dele, começou a vender muito para a China. Em poucos anos, a China substituiu os Estados Unidos como o maior parceiro econômico do Brasil. A China, ainda hoje, é o maior parceiro econômico do Brasil. E foi praticada uma série de políticas para protelar a crise, sabe? Você tenta adiar a crise manipulando taxa de juros, gerando um crescimento artificial que mais tarde cobra o seu preço. Então, assim, a crise ela é iminente, tá? O problema o mundo ele não está enfrentando só uma crise econômica. O mundo também está enfrentando uma crise humanitária. O mundo está enfrentando uma crise sanitária, humanitária, econômica, e não é o Brasil sozinho. Tá? Hoje, o Brasil, dados de agora à noite, o Brasil tem 2.900, eu não lembro do número exato, 2.900 e poucos casos confirmados de coronavírus, tem 77 mortes, tá? Isso nos 30 primeiros dias são números maiores que o número da Itália. E como o Brasil não adotou uma política de testes em massa, esse número de casos ele pode estar sendo subestimado. Pode ter 10, 11, 20 vezes o número de casos no Brasil? Não dá para saber. Não se está testando, entendeu? O protocolo de saúde pública do Brasil está indo contra o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Tá? E, nesse contexto, existe no Brasil um movimento de reabertura comercial. Tá? Medidas foram adotadas para tentar conter o avanço da epidemia. Setores da economia pararam, setores públicos pararam,
e em vários estados do Brasil. E como, como eu posso dizer, está havendo uma dissonância entre o que o Ministério da Saúde fala, o que o chefe do executivo fala, o nosso querido presidente. Está havendo um momento de desarticulação dos esforços, né? Porque essa semana o presidente foi a público fazendo um pronunciamento oficial, criticando o fechamento de escola, criticando o fechamento de comércio, minimizando os danos da enfermidade, falando que é uma gripezinha, falando que é um resfriadinho, que só afeta idosos. E ele fez uma observação que me incomodou bastante. Ele disse: se o vírus só afeta idosos, por que fechar as escolas? Então, por que fechar as escolas? Eu traduzi isso como seria a mesma coisa de dizer: se a dengue só afeta o ser humano, por que a gente combate o mosquito? A criança é um vetor, o jovem é um vetor. E ele está indo contra o que todos os estudos preliminares dizem, ele está indo contra o que a OMS diz, que apesar de pessoas com menos de 49 anos de idade, apesar de pessoas com menos de 39 anos de idade ter muito menos complicação, ali cerca de 20% precisa de internação, precisa de auxílio de respirador. Eles têm uma recuperação muito maior, ou seja, as vítimas nessa faixa etária caem muito. Em criança de menos de 9 anos de idade, não tem dado. Em recém-nascido, não tem dado conclusivo, de tão pouco caso que tem. Agora, ali, na minha faixa etária, tem bastante caso, tem bastante internação e bastante alta, tem poucas mortes. A maioria das mortes realmente está concentrada na faixa etária de maior de 60 anos. O problema é, como é que começa a morrer gente? Quando o sistema de saúde ele fica colapsado. Foi o que o ministro da Saúde previu. Se tiver centenas de milhares de internações, vai ter centenas de milhares de pessoas que não têm atendimento, tá? Se eu tivesse uma complicação, eu provavelmente sobreviveria porque a minha faixa etária está sofrendo menos. Eu precisaria de uma semana de tratamento e receberia alta? Beleza. Só que se não tiver leito para todo mundo, eu não vou conseguir receber esse tratamento e, eventualmente não, certeza, viria a óbito. Então, assim, esse discurso do presidente é bastante responsável e bastante perigoso, por mais que tenha gente que apoie, tá? Por que apoia? Efeito de Dunning-Kruger. As pessoas não sabem o suficiente para saber o quanto que elas não sabem. As pessoas são desinformadas demais para julgar que elas estão erradas. Então, é um momento perigoso. E, assim, tem outros canais, outros youtubers maravilhosos, como, por exemplo, o Pirula, o Ashley Amarino, estão fazendo um trabalho interessante. O Schwarza estão divulgando dados incrivelmente precisos, tá? Mas só para ficar claro, só para entender. Então, só para ficar claro e todo mundo poder entender, fala-se em imunidade de grupo. Realmente consegue-se imunidade de grupo quando de 60% a 80% das pessoas são contaminadas. Se as pessoas tiverem imunidade, mais uma vez, eu não sou um biólogo, eu estou falando isso com base em pesquisas realizadas por pessoas que têm muito mais competência, eu só estou divulgando, tá? Se 60% da população, que é o mínimo para se ter imunidade de rebanho, imunidade de grupo, foi infectado, da população brasileira seria 126 milhões de pessoas, tá? Com a taxa de óbito normal do vírus, que são ali em torno de 3%, sendo bastante conservador, seria 3,78 milhões de mortes. Se a gente pensar em 1% da taxa de óbito, 1,26 milhões de mortes, tá? Tem como você calcular isso, levando em consideração internação, você achata esse número para algo em torno de 800, 900, 1 milhão de mortes. Entendeu?
Isso daí em pouco mais de 6 meses. É preocupante. E o Brasil não vai se dar conta disso até que aconteça mais ou menos o que está acontecendo com a Itália. Que é essa falácia de o Brasil não é Itália, nosso clima é diferente, nosso povo é mais forte. Ah, você não leva em consideração, por exemplo, nosso sistema de saúde não é tão bom. Também não leva em consideração que existe aglomerados populacionais como favela no Brasil, que não é uma realidade que existe na Itália. Você não leva em consideração, por exemplo, que a nossa população já tem ali uma boa porcentagem, de quase 8% da nossa população, que vive abaixo da taxa da miséria. Então, é bastante crítico essa falácia, esse meio essa forma de pensar e agir. E mais um problema, o discurso de não podemos parar o Brasil, ele, eu penso que ele atenda muito mais interesse de uma elite econômica que está preocupado em não perder dinheiro do que atenda a necessidade de grande parte da população. Eu acredito que a população está sim com medo, a população está sim com medo de perder poder econômico, perder emprego, perder renda, mas eu acho que nesse momento a economia liberal ela não serve para lidar com a situação. Precisa-se de uma intervenção estatal. O Estado tem que fazer alguma coisa pelo cidadão. E nesse contexto, algumas medidas estão sendo feitas. Tem aqui, só para vocês entenderem, uma série de projetos que são projetos de auxílio financeiro. Tá? Ó, tem um projeto de lei que tenta instituir um seguro fraternidade a ser recebido pelos brasileiros mais pobres. Um outro projeto de lei que institui uma renda básica de cidadania emergencial, para casos de emergência mesmo. Outro projeto de lei de um senador que cria benefícios em decorrência de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus especificamente. Um outro projeto de lei institui seguro-desemprego para trabalhadores rurais e extrativistas em caso de pandemia, porque eles não têm os amparos, por exemplo, de quem tem CLT. Outro projeto de lei aqui que estende seguro-desemprego durante o período de defeso a pescadores profissionais em caso de pandemia, assegura a microempreendedores individual o pagamento de benefícios equivalente ao seguro-desemprego para quem tem os microempreendedores. Outro projeto de lei libera saque de FGTS para quem ficar sem emprego ou tiver salário reduzido em virtude da crise. Um outro projeto de lei que usa recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para subsidiar a renda mínima da cidadania durante os períodos de calamidade pública. E, por último, um projeto de lei que cria uma bolsa calamidade para trabalhadores e microempreendedores individuais em decretações de calamidade. Ou seja, seria o poder público intervindo pelo indivíduo em auxílio a situações extremas como essa que o Brasil está vivendo, que essa que o mundo está vivendo. Vou deixar aqui para vocês uma petição pedindo uma lei de renda mínima. Já passou pelo Senado, o presidente da Câmara já discutiu com o Executivo, parece que vai sair sim, ao que tudo indica, um projeto de renda mínima para famílias. Então, não adianta você parar a economia e as pessoas passarem fome, perder seus empregos, e não adianta você manter a economia girando e ter que enterrar milhões de pessoas. Então, nesse período, a gente tem que ter um bom senso, tem que ter um diálogo. A gente tem que tentar quebrar o efeito de Dunning-Kruger e tentar quebrar os viés de confirmação para a gente conseguir pensar no que é melhor para o Brasil, o que é melhor para a nossa sociedade. Porque, historicamente, a gente já viu que em momentos de crise, e como foi, por exemplo, na queda da Bolsa de Valores de 1929, se o Estado não intervém no social, a crise se agrava. Então, no momento de pandemia, num momento tão difícil que a humanidade está passando, é o momento do Estado agir por nós. É só isso por hoje.